começamos com o nosso comentarista Tiago Anastácio. Tiago, bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Muriel? Como é que você está? Bem. Estou bem, e você? Bem também. Nessa pré-sexta-feira, praticamente. Vamos começar falando sobre eleições, porque o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, ele anunciou nessa quarta-feira a saída do PSDB depois de mais de 33 anos na sigla. Ele não afirmou se vai se filiar a um novo partido, mas no anúncio, Alckmin disse apenas que anunciará os próximos passos em breve. Nos últimos dias, tem se discutido uma possível chapa para a presidência da República de Alckmin com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Vamos lá, Tiago, vamos falar se essa chapa é viável e se Lula se aliar com Alckmin, ele ganha mais força em 2022? Olha, Muriel, eu vi e vejo ainda isso como um dos movimentos políticos mais inteligentes que já vi. Por quê? Todos nós sabemos que a tentativa e principalmente o discurso, os argumentos do PT é sobre o tempo de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 2003, quando toma posse a 1º de janeiro, daquele bom, na verdade, um ótimo primeiro mandato que ele fez. E o que se olha para ver as características daquela época? Primeiro, aquela famosa carta aos brasileiros e depois a figura do grande José Alencar, que se torna vice-presidente de uma forma muito simbólica, acalmando e representando também o empresariado brasileiro na chapa de Lula. Então, a famosa procura pelo vice, que significa muita coisa, mesmo para que os ânimos contra Lula, que sempre foram bastante exaltados, para que os ânimos se acalmem. Parece que Geraldo Alckmin é a figura que fará esse papel no momento. E a articulação para isso, a saída dele do PSDB, que se ocorre agora, ocorreu ontem, e ele se acoplar a Lula para as eleições do ano que vem, estaremos diante de um movimento político muitíssimo inteligente, eu diria até que incrível, uma mudada nas peças do xadrez como poucas vezes se viu, até porque Alckmin representa muita coisa, principalmente para São Paulo, aonde Lula sempre teve dificuldades, ou melhor, o PT sempre teve dificuldades. O PT fez 4 presidentes, ou seja, 4 mandatos de presidente da República. Nunca ganhou o governo de São Paulo. Alckmin foi muitas vezes governador, tendo assumido depois de ser vice do grande Mário Covas e depois 2 vezes eleito. Por que São Paulo é importante? Exatamente porque Alckmin, e aí é necessário reanalisar a história, é uma das figuras que tirou o PSDB da centro-esquerda, da social-democracia, e levou o PSDB para a centro-direita. Vamos nos lembrar que um dos principais assessores, um dos principais nomes que estavam sempre ao lado de Geraldo Alckmin era Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, hoje investigado, de Jair Bolsonaro. É essa toada que Alckmin deu ao PSDB, que desvirtua as ideologias do partido, que abre espaço para essa direita liberal representada por João Dória, com todo respeito a todas as linhas políticas, mas que de fato descaracteriza a história do tucanato paulista. Agora Alckmin dá as mãos para a centro-esquerda novamente. Parece que ele desidrata o partido historicamente e vai para o outro lado, dando as mãos a Lula, o que me parece muito claro e muito iminente. Falamos agora do presidente Bolsonaro, que informou ao Supremo Tribunal Federal que fez um exame e testou negativo para a Covid-19 e que vai comparecer, então, à cerimônia de posse de André Mendonça como ministro do STF hoje. O exame ou a apresentação de comprovante de vacinação completa, lembrando, são exigências do Supremo para que convidados possam participar de maneira presencial da cerimônia. E num evento com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o presidente Bolsonaro disse que não vai pedir nada para Mendonça. Vamos ver. Pode ter certeza, não vou pedir nada para ele. Tudo que
vi ao longo de 3 anos no André Mendonça, ele vai cumprir no Supremo. Pautas conservadoras, econômicas, entre outras. Não vamos ter sobressalto com ele lá. Tiago, o ministro terrivelmente evangélico de Bolsonaro está tomando posse hoje. O que a gente pode esperar, então, dessa relação do presidente Bolsonaro com o STF em 2022, levando em conta agora que André Mendonça e Cássio Nunes Marques podem formar uma ala conservadora? Antes de mais nada, Muriel, o presidente da República precisou apresentar o teste negativo de Covid. Não fez mais do que obrigação. Para ir ao tribunal, eu também tenho que apresentar a carteira de vacinação, as 2 vacinas que já tomei contra a Covid. É uma obrigação de todo cidadão brasileiro ter respeito a mais de 615 mil mortes que ocorreram no nosso país e principalmente diante dos riscos iminentes de uma nova variante chegando e de grande profusão, de grande capacidade de contágio. O que esperar do Supremo Tribunal Federal agora com uma possível ala conservadora? É muito difícil dizer isso, Muriel, e digo isso de espírito aberto, digo isso com o coração muito, muito franco. Não é nenhuma novidade o Supremo Tribunal Federal ter uma ala conservadora. André Mendonça e Cássio Nunes, eles só são considerados conservadores. Na verdade, o ministro André Mendonça, que de fato é um conservador mais da linha religiosa do que Cássio Nunes, que inclusive se torna desembargador federal a partir de indicações do PT lá atrás. Ou seja, não é porque ele foi indicado ministro por um presidente da República que automaticamente ele está na linha automatizada das ideologias políticas, mas o Supremo sempre teve uma ala conservadora. Muito provavelmente, e eu já falei isso diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal hoje não tem mais conservadores como já teve. E eles sempre foram fundamentais à República. Uma das coisas mais belas que existe, aí eu falo diretamente para aqueles que se interessam pelo sistema de justiça, são as discussões entre o grande conservador e o grande progressista da história do Supremo Tribunal. O conservador, o ministro Moreira Alves, e o grande progressista, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. Esse diálogo, esse choque de ideias sempre foi fundamental, até porque nunca estiveram a serviço de ninguém. Uma coisa é a forma de pensar, outra coisa é estar a serviço de interesses enquanto veste a toga. Este é um grande problema. O que esperar do Supremo? Eu realmente não sei. Me parece que Cássio Nunes é um ministro com menor cabedal técnico do que o próprio André Mendonça. Todas as decisões que tenham algum interesse de Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes, pede vista, tira de pauta, e aí a crítica é direta, vocês precisam entender de uma vez por todas. Não se controla o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem sim a sua importância a partir das decisões que toma, mas o verdadeiro poder está nos pedidos de vista e no estabelecimento da pauta. Quando eu paro um julgamento e quando eu coloco para julgar, que aí sim uma discussão pública, republicana, precisa ser feita sobre o Supremo Tribunal Federal. Não sobre a qualidade dos votos, que em regra estão todos abarcados e baseados pelo direito. Então, qual o tipo de relação que haverá? Bom, realmente não sei, é impossível a futurologia, mas uma coisa é certa, uma coisa definitivamente é certa. Não estamos mais vivendo o período dos grandes conservadores no sistema de justiça. É um conservadorismo um pouco enviesado, um pouco manco, um pouco xoxo, com menor qualidade do que o monstro de Moreira Alves. Esse sim, conservador a se aplaudir de pé, discordando-se, como sempre discordei, muito de grandes posições dele, mas com o mais absoluto respeito pela qualidade intelectual e técnica, a ponto de os mais jovens que nos assistem agora sequer saberem de quem eu estou falando. Moreira Alves foi o ministro que saiu quando Joaquim Barbosa entrou indicado por Lula. E os senhores nunca mais ouviram falar dele, porque depois de exercer o cargo, afastou-se, silenciou-se,
tornou-se discreto, como todo grande juiz deve fazer. Falamos agora de Fernando Bezerra, porque depois de sofrer uma derrota muito expressiva na disputa pela vaga no Tribunal de Contas da União, o senador entregou nesta quinta-feira o cargo de líder do governo no Senado. E com só 7 votos, o então líder governista ficou atrás da senadora Cátia Abreu, que obteve 19, e do senador Anastasia, que venceu com 52 votos. Bezerra afirmou que se sentiu traído por não ter contado com o empenho do Palácio do Planalto. Tiago, esse episódio do TCU e o desembarque de Bezerra mostram a falta de força do governo no Senado? Não sei se é possível um diagnóstico tão preciso, mas é um indicativo de que o governo federal está, de fato, com problemas nas suas relações com o Senado. Até porque, e aí é muito claro tudo o que está acontecendo, até porque o Senado da República foi o lugar de conversações muito de Rodrigo Pacheco e das relações, até mesmo por indicação de André Mendonça lá atrás, né, com aquele bloqueio que Alcolumbre fez para que a sabatina fosse realizada. Toda a estratégia, todo o jogo político de Rodrigo Pacheco hoje, quando falamos de Rodrigo Pacheco, leia-se Gilberto Kassab, um dos maiores costureiros da República dessa política feita entre gabinetes e também entre jantares partidários. E agora vem essa derrota do Fernando Bezerra, que tanto fez pelo presidente Bolsonaro e agora foi traído. É para aprender, né, senador? Todo mundo sabe. Não se confia em alguém que sequer domina a palavra e muito menos alguém que não tem a mínima história de correção ética e moral como o seu antigo chefe, que o senhor tanto defendeu, até avermelhando-se, muitas vezes, tamanho ódio ou talvez tamanha vergonha que passava. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, afirmou que está preocupado com a segurança do presidente Bolsonaro em 2022. Heleno foi gravado durante uma formatura para agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e esse áudio foi divulgado pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Vamos ouvir o que ele disse. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples para mudar em 10 segundos, 20 segundos, totalmente o panorama brasileiro, um atentado ao presidente da República bem sucedido, modifica totalmente a história do Brasil. Eu tenho plena consciência disso. E a partir da virada do ano, vou todo dia à igreja, rezar alguma coisa, vou no centro espírita também, vou nos evangélicos, tudo que tiver por aí, torcer para que ninguém adote essa solução como uma solução que é a solução mais rápida, mais viável e com maior resultado. É eliminar a figura do presidente da República. Em outro trecho, Augusto Heleno criticou ministros do Supremo e ele revelou que precisa tomar remédio para não levar o presidente Bolsonaro a agir contra integrantes da corte. Vamos ver. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. O medicamento Lexotan, citado pelo ministro, é indicado para casos como de ansiedade e transtornos de humor.
Lembrando que esse e qualquer outro remédio só deve ser utilizado quando receitado por um médico. Agora, sobre a declaração envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Gabinete de Segurança Institucional disse que não vai se manifestar, pois a fala está, segundo o GSI, fora de contexto. Em relação ao que disse o general Heleno a respeito da segurança do presidente, o gabinete afirmou que não se manifesta sobre protocolos de segurança do presidente da República, do vice-presidente ou dos seus familiares. Tiago, como que você avalia todas essas declarações de Heleno? Ainda bem que não estamos em guerra, né, Muriel? Se, por causa de brigas e pela discordância de decisões do STF, o general Heleno precisa de Lex Sotan, imagine se uma armada estrangeira tivesse vindo para o Brasil. Ele estaria provavelmente debaixo da cama. É sério que o chefe de gabinete de segurança institucional fala que precisa de medicamentos fortíssimos, de receita controlada, para não instigar o presidente da República a ultrapassar a linha da institucionalidade? General Heleno, o senhor toma Lex Sotan por causa da vergonha do seu canto. Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Essa é a razão pela qual o senhor toma Lex Sotan. É por vergonha a partir do que já fez e como chegou ao poder. E o mais importante, o senhor também toma Lex Sotan precisando se lembrar de uma coisa, que o seu tempo já foi. Nós não estamos mais na Guerra Fria. Se atentados podem mudar a história de uma eleição, vamos nos lembrar que exatamente um atentado fez este presidente da República, que nós sabemos tem pequeníssima chance de se manter no cargo pela via democrática, pela via correta, pela via da legalidade. Este presidente da República só está aí porque, infelizmente, foi vítima de uma barbárie, de um ato abominável, mas também o Brasil não pôde saber quem era ele. Uma pessoa com despreparo, altíssimo despreparo intelectual, ético, um homem que ficou 30 anos na Câmara dos Deputados, não apresentando-se um conservador, mas um reacionário de terceira categoria, um aplaudidor de torturadores, um homem que, quando julga uma mulher torturada, louva o torturador desta mulher, digo de Dilma sendo julgada no Congresso, e aí não me importa se ele estava certo ou errado, se foi golpe ou se não foi golpe, a questão é o elogio à tortura. O torturador tem câncer na alma, general Heleno. Nelson Rodrigues já dizia isso. E o senhor precisa se lembrar que o Lex Sotan deveria lhe servir primeiro para que, lembre-se sempre, o Centrão agora é seu irmão. E o senhor ainda bem que não é mais general para nos defender de inimigos externos. Porque se o Lex Sotan é necessário por causa do Supremo, eu fico imaginando numa guerra o quanto poderíamos contar com o seu heroísmo. Tiago, obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. Para você também, Muriel. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.